Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o primeiro Universo Postales, o podcast oficial do seu fundo de pensão favorito. Eu sou a Adriana, eu estou hoje com a Manuela Azevedo, que é da área de investimento do Postales, e vamos falar sobre previdência complementar fechada e da importância dela para o seu planejamento financeiro. Tudo bem, Manu? Bem-vinda. Obrigada, Adriana. Boa tarde, pessoal. Eu sou Manuela Azevedo, analista de investimentos aqui do Postales, economista de formação, e eu faço parte da equipe que gerencia, monitora e faz a política de investimentos dos planos do Instituto. Bastante coisa, né? Sim, com certeza. Manuela, conta pra gente qual é a diferença da previdência complementar fechada do que dessa que a gente conhece do INSS, dessa pública, né? Sim, com certeza. O INSS é a pública, como você falou, todos nós que temos a carteira de trabalho registrada, a gente contribui, porém o INSS ele não necessariamente será suficiente para lá na frente, lá na sua aposentadoria, você manter o seu padrão de vida. E aí que justamente entra a previdência complementar, como o próprio nome diz, ela tem a função de complementar a sua renda lá na frente para que você tenha mais tranquilidade, segurança e consiga manter um bom padrão de vida, porque trabalhou a vida inteira, né? Todos nós merecemos descansar. Uhum. E como é que funciona a fiscalização dos fundos de pensão? Dá para confiar o trabalhador que faz esse investimento? Ele pode contar com esse dinheiro lá no futuro? Pode contar sim, pode confiar, porque a Previdência Complementar Fechada, ela é supervisionada pela Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. A gente aqui do Postales, nós somos uma instituição sem fins lucrativos de Previdência Complementar Fechada. A gente tem os nossos próprios normativos internos também, de governança corporativa, ética e também de sustentabilidade. Eu, como sou da área de investimentos, eu posso garantir que a gente trabalha o máximo possível para obter o melhor resultado para o trabalhador de longo prazo. Manu, e explica para a gente qual é a diferença entre a previdência complementar fechada e a previdência privada, dessas que são oferecidas, por exemplo, por bancos. Sim. Bom, a previdência complementar aberta são essas que você citou, que são oferecidas geralmente por bancos ou por seguradoras. Já nós aqui do Postales somos uma previdência complementar fechada, que é limitada a um determinado grupo, seja um grupo de trabalhadores de uma determinada empresa ou associados de uma determinada associação. A previdência complementar fechada, ela também tem grandes vantagens sobre a complementar aberta, justamente porque elas são patrocinadas. Então, aqui no nosso caso do Postales, todo mês você contribui lá com um plano de previdência e o patrocinador contribui com uma outra parte de igual valor. Então, é um bônus justamente para a sua poupança ali de aposentadoria. Bem, para além dessa segurança, essa reserva que o trabalhador faz para o futuro, quais outros benefícios um fundo de pensão pode oferecer para o participante? Sim, a previdência complementar fechada, como você falou, o grande benefício dela é justamente você ter uma poupança para o seu futuro, mas ela também, aqui no Postales, a gente também tem taxas de empréstimo para o participante a um custo baixo. A previdência complementar, ela também atua para você ter um descontinho ali na sua declaração do imposto de renda. Além disso, se você quiser continuar contribuindo por um período maior, depois que você termina de trabalhar, você consegue também fazer o autopatrocínio ou até mesmo resgate e portabilidade, se assim o trabalhador preferir. Manu, e por que é tão importante ter esse entendimento sobre o que é a previdência complementar fechada para o participante? Sim, primeiramente porque todo mês você está alocando ali um valor, então é interessante o trabalhador saber o que se trata, né? E segundo, a previdência ela é um compromisso de décadas. Então é justamente uma reserva financeira que o trabalhador está juntando ali visando o longo prazo. A previdência complementar justamente para trazer segurança, tranquilidade, manter o padrão de vida tanto do trabalhador quanto para a família do trabalhador se vier a faltar. E para o participante que ainda tem alguma dúvida, alguma insegurança em relação para onde vai o dinheiro, como esse dinheiro é aplicado, ele tem acesso a esse tipo de informação? Como ele consegue acessar as informações? Claro, o participante ele consegue acessar através do Postales Online e também no boletim divulgado mensalmente, que é o Postales em Números. Sobre a parte dos investimentos, claro, a gente investe em todos os ativos que a regulamentação permite que a gente invista, mas eles são divididos em renda fixa, renda variável, segmento de estruturados, de imóveis e também nós temos a nossa carteira de empréstimos, que, como eu citei, é um grande benefício para o participante. Muito obrigada, Manu. Sua participação foi esclarecedora. Eu tenho certeza que agora os participantes estão muito mais seguros em relação à previdência complementar fechada.
Esse foi o nosso podcast Universo Postales. E se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão, nos mande um e-mail para podcast@postales.org.br. Nos acompanhe nas redes sociais do Postales. Até a próxima!